Os casos de dengue não param de aumentar na região. Ao todo, 8 municípios já decretaram epidemia e 6 pessoas morreram este ano. São José dos Campos é a cidade com o maior número de doentes. Esta é a pior situação registrada na história da cidade, segundo a prefeitura. Ao todo, são 4.666 pessoas doentes, além de 3 mortes. Na próxima segunda-feira, começa a funcionar uma tenda no estacionamento do Hospital Municipal. O objetivo é atender pacientes com suspeita de dengue. A tenda faz parte do plano de contingência, anunciado no mês passado pela Secretaria de Saúde. Taubaté está com 1.208 doentes e 1 morte. Aparecida apresenta 622 casos. Jacareí confirma 699 doentes. A cidade conta com o apoio do tiro de guerra no combate à dengue. Lorena está com 967 casos. Potim, 192. A Arapeí está com 170 confirmações. E Bananal, 171. As 2 cidades do Vale Histórico foram as últimas até o momento que decretaram epidemia. No litoral norte, Caraguatatuba vive a pior situação. O município decretou calamidade pública e está com 3.145 doentes e 2 mortes confirmadas. Ilhabela aparece com 354 casos. São Sebastião segue com 1.163 e Ubatuba 492. Bom, como vimos aí, Taubaté decretou epidemia de dengue. E a principal arma no combate ao mosquito ainda é a prevenção. Já quem contraiu a doença precisa redobrar a atenção e fazer o tratamento adequado. E esse será o assunto da entrevista da semana. O repórter Otávio Baldim conversou com a doutora Estela Zoner, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Taubaté. Confira. Pessoal do Band Cidade, estamos juntos mais uma vez na nossa conversa de sábado. Olha, hoje a gente fala com a doutora Estela Zoner, coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Taubaté. A gente vai falar sobre a dengue. A cidade tem mais de 1.200 pessoas diagnosticadas com a doença e além de falar um pouquinho desse cenário, a gente vai conversar também sobre as formas de tratamento assim que a pessoa for diagnosticada com a doença. Doutora, obrigado pela participação da senhora aqui no Band Cidade, ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutora, Taubaté no ano passado registrou quase 10 mil casos de dengue com 8 mortes. Esse ano houve uma redução expressiva dos números da doença aqui na cidade para pouco mais de 1.200 casos. Mesmo assim, Taubaté é uma cidade grande, com recursos. Houve algo errado, doutora, para esse número continuar elevado? A população errou, a prefeitura foi ineficiente nesse caso? A dengue é um problema multifatorial. O que significa isso? Que depende de muitas coisas. Depende do tipo de vírus em circulação. Se a gente tem mais de um sorotipo, ao mesmo tempo pode haver um número maior de casos ou casos mais graves. Agora, neste momento, em Taubaté, o sorotipo 1 em circulação, em cidades vizinhas, outros sorotipos. Depende da susceptibilidade da pessoa à doença. O que significa isso? Se a pessoa já pegou dengue ou ainda pode pegar, depende da colaboração da população, que a gente sabe que nem sempre é ideal. Muita gente colabora, bacana, faz o seu dever de casa, mas muitas pessoas ainda estão achando que podem se acomodar. Isso não pode acontecer. Depende do empenho das equipes de vigilância, de acompanhar todos os casos, a equipe central de vigilância epidemiológica, caso a caso. O ano passado, mais de 9.600 casos, cada um mereceu a nossa total atenção. A equipe de campo do CAS, Prefeitura de Taubaté, trabalhando de maneira contundente, repetida, diária e dedicada. Eu considero que o trabalho tem sido muito bem feito. Óbvio que para tudo existe um pequeno aprimoramento ou uma coisinha que pode ser feita a mais. O que a Vigilância Epidemiológica tem percebido nas ruas, a partir do mapa que vocês elaboraram, com incidência, com os números de casos da doença, qual a região que tem mais casos de dengue aqui em Taubaté? 1/4 dos nossos casos estão na chamada Área 1. A área 1, ela tem ali Parque Aeroporto, Estiva, Jardim Mourisco, Esplanada Santa Terezinha, Vila São Geraldo. Uma área grande, é uma área densamente populada. É uma área onde nós temos muitas casas, muitos imóveis, então pessoas pertinho. Essa coisa da pessoa pertinho faz com que o mosquito da dengue, a fêmea, ela tenha muitas pessoas para picar sequencialmente. A alta densidade populacional favorece a proliferação da dengue. Vou dar um exemplo que fica muito claro.
Taubaté tem mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado. O estado de São Paulo tem em média 180 habitantes por quilômetro quadrado. Nós temos uma urbanização da população muito alta. Então, isto é uma realidade, esta é uma realidade onde Taubaté tem um desafio a mais pela sua alta densidade populacional. Por que a população ainda insiste em não cuidar do quintal, não cuidar desses possíveis focos para a proliferação do mosquito? Eu acho que não falta informação. Se você perguntar para uma criança pequenininha ou para um idoso bem velhinho, para qualquer cidadão, não só de Taubaté, como de várias cidades aqui no nosso redor, essa pessoa dirá: como se combate a dengue? Assim, assim, assim. Ou seja, o discurso existe. O que não está existindo em alguns casos é a prática. E a prática que deve ser diária. É aquela campanha do Ministério da Saúde. 10 minutos contra a dengue. Todos os dias você olha o seu quintal. Na minha casa a gente ora a 1h da tarde. Doutor, o governo do estado de São Paulo já elaborou uma vacina contra a doença, mas está esperando ainda a aprovação da Anvisa para que essa vacina possa chegar à população. A senhora acredita que quando essa vacina chegar nas cidades, nos municípios, a população vai ficar um pouco mais confortável e pode ser que mude esse cenário e haja um descuido maior aí dos moradores, sabendo que tem a vacina como uma medicação? A expectativa da vacina, ou seja, ainda não existe, não está disponível. Eu estou esperando, pode criar uma acomodação na população, não deve criar não, porque a vacina ela depende de uma série de testes, de ser aplicada em voluntários humanos, de ter um diagnóstico da sua eficiência, quantos por cento ela protege, contra qual sorotipo do vírus. Então, ela está em andamento, ela não está pronta. Enquanto ela não está pronta, enquanto ela não estiver lá no posto de saúde da sua esquina, você tem que fazer a limpeza mecânica, não deixar água parada e o retirar entulhos dos seus quintais. Taubaté reconheceu epidemia de dengue nesses casos. A recomendação do Ministério da Saúde é que não há mais a necessidade de fazer aquele exame de sangue para comprovação se a pessoa tem ou não a doença. Já a partir dos sintomas, o médico já pode iniciar o tratamento. Nesse caso, doutor, o tratamento inicial mais recomendado já no consultório médico é a hidratação? A partir desse momento, que a cidade tem 300 casos, no caso de Taubaté, que a gente reconhece a epidemia, a sorologia, o exame de dosagem de anticorpos contra o vírus da dengue, ele deixa de ser feito pelo SUS. Continua sendo feito se a pessoa quiser, por moto próprio, ir lá, tem um convênio médico, etc., fazer. Nesse momento, o que parecer com dengue e não fizer sorologia será dengue. Qual é o tratamento inicial da dengue? Isso você pode fazer na sua casa enquanto aguarda chegar ao médico. É a hidratação. Tomar soro caseiro, tomar água de coco, suco de frutas, chá. São esses elementos que eu falei, você já vai tomando e já vai ao médico. Não faça automedicação. No máximo, um remédio de dor escolhido, que pode ser de 2 classes, da classe do paracetamol ou da classe da dipirona. Acabou. O restante é hidratação e chegar ao médico e seguir exatamente o que ele pedir. E fazer aquele resguardo. A primeira semana que você está doente de dengue, você é um poço de vírus. O vírus está assim no seu sangue. Se o mosquito te picar, ele poderá contaminar outra pessoa, contaminar o familiar. Então você tem que se resguardar e ficar quietinho em casa. A pessoa que está com dengue fica um pouquinho sem apetite. Como fazer para essa pessoa se alimentar e também quais alimentos são recomendáveis nesse tratamento, doutora? A maioria dos processos inflamatórios, infecciosos, que é o caso da dengue, que é uma infecção viral, eles tiram o apetite, o paladar às vezes fica prejudicado, o vírus nenhum dá um pouquinho de alteração no fígado, então dá aquela boca amarga. Eu costumo sugerir para os meus pacientes, e aproveito para sugerir para todos que me ouvem nesse momento, para usar alimentos mais fáceis, tipo fruta, suco de fruta, uma gelatina, uma coisa mais levinha, uma sopa de legumes, mas tentar comer um pouquinho. Não se obrigue a comer grandes quantidades, mas faz uma frequência mais pertinho uma da outra, uma pequena quantidade. E a hidratação, não, a hidratação é mandatória. Muito líquido. São José dos Campos, doutora, recrutou um efetivo maior para ajudar nesse combate à dengue. Tem o pessoal do tiro de guerra,
tendas, drones, enfim, um reforço, um aparato aí para combater a doença. O que Taubaté está fazendo nesse sentido? Há necessidade de aumentar o número, o efetivo do pessoal aqui da Vigilância Epidemiológica da cidade? Olha, Taubaté tem um efetivo muito grande de agentes da dengue. A equipe do CAS Dengue, que é a equipe de campo, que vai ali casa a casa, vai fazer as nebulizações, vai participar do catatreco de uma certa forma, faz educativo também, no boca a boca, nas praças. É uma equipe de mais de 100 pessoas, uma equipe muito sólida, né? Então, neste momento, essa equipe para trabalho de campo está suficiente. Se parar de ser suficiente, não tenha dúvida que a gente muda a estratégia, tá? Nós temos isso muito bem estabelecido. É interessante que as pessoas saibam que Taubaté tem um plano de combate à dengue que pode ter estratégias para cada período e cada necessidade. Neste momento, nós não precisamos da tenda. Se viermos a precisar, é uma hipótese, é uma plenamente plausível. Neste momento, do jeito que estamos, com as nossas unidades, com a nossa atenção básica, com o nosso combate à dengue, em campo estamos de maneira suficiente controlando a nossa epidemia desse ano. Doutora, obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade, por ter esclarecido muitas dúvidas dos nossos telespectadores, não só aqui de Taubaté, mas de toda a região com relação à dengue. Muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter a oportunidade de conversar com a população da nossa região tão de perto sobre um assunto tão importante. Doutora, obrigado. Eu conversei com Estela Zoner, coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Taubaté. A gente volta aí no estúdio do Band Cidade. E no próximo bloco tem a agenda cultural e ainda as novidades da série de reportagens sobre a construção civil, que será exibida a partir de segunda-feira aqui no Band Cidade. A gente volta já agora às 7h10.